tá bom? Beleza. Aí Então, tá. Eu aviso aqui quando começar, eu te mando mensagem no WhatsApp. já tá transmitindo? Você tá achando? Não, não, ainda não. Ah, agora que tá. Tá ok. Tá bom. Agradeço. Olha, essa boa noite a todos. Essa coisa de internet não é fácil, não. Eu eu falei assim, eu vou começar. Quando eu falei, eu vou começar, a minha internet ficou rodando, rodando, rodando e não começou. Então agora nós estamos começando. Então olha só. Primeiramente, boa noite a vocês. Hoje, meu nome é Luiz Gouveia e hoje eu sou responsável por essa transmissão dessa live aqui. Então, espero que eu atenda a solicitação da casa, né? Então, nós vamos começar. Como sempre, na casa, nós iniciamos com uma prece. E eu peço a todos que me acompanhem, né, nesta prece. Então, agora são 19 horas e 41 minutos e eu peço a vocês que me acompanhem. Então, vamos, nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe, pedir a Deus que ilumine a todos, todos vocês que estão aí assistindo essa transmissão, que abençoe seus lares, que abençoe seus pais, irmãos, familiares, todos, para que nós continuemos a nossa caminhada evolutiva do nosso espírito, da nossa alma, cada vez mais num crescente de amor e de paz. Então, eu peço, Pai amado, nos ilumine e nos abençoe. Graças a Deus. Então, em nome do Lar Espírita, Amor e Luz, Leal, e eu agradeço a, a Maria de Souza Ribeiro, que é a dirigente da casa, e todos aqueles que participam desse grupo. É um grupo unido, um grupo dinâmico, e o dinamismo a gente vê pela sua dirigente, pelo seu dirigente. Então é um grupo dinâmico, ativo. E ela nos convidou para estar aqui hoje, dia 12 de agosto, fazendo essa transmissão. Bom, então nós só temos que falar qual é o nosso tema. O nosso tema de hoje, ela diz o seguinte: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Esse é esse é o nosso tema da noite. E esse tema, ele está no capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Amai os vossos inimigos. E Kardec, como um pedagogo, Kardec como uma figura, dado às letras, dado ao ensino, à pedagogia, ele, quando codificou a doutrina espírita, ele colocou todos os temas, todos os assuntos de uma forma que nós pudéssemos acompanhar passo a passo
das ideias que os espíritos foram trazendo a ele. E ele colocou esse bater na face direita, apresentar também outra, nesse capítulo, amai os vossos inimigos. Então eu irei ler aqui para vocês uma parábola. O que diz Jesus sobre isso? Não é? Jesus diz o seguinte, ó: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregue o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Onde está escrito isso? Está nos evangelhos. Quem escreveu esse trecho é Mateus, capítulo 5, versículo 38 até 42. Bom, logo de cara, Jesus diz o seguinte, ele cita a lei de Italião. O que é a lei de Italião? A lei de Italião, ela diz o seguinte, olho por olho, dente por dente. Ou seja, revide, faça aquilo que o outro fez na mesma proporção. Essa era a lei de Italião, que pertencia ao Código de Hammurabi, não é? Ao Código de Hammurabi. E Jesus, ele veio dizendo o seguinte, Jesus veio dizendo assim, olha, eu não quero que você faça isso. Por quê? Porque Jesus sabia da dificuldade que nós temos de controlar os nossos impulsos. Jesus sabia da vida que nos espera, da vida futura que nos espera. Jesus conhecia e tinha totalmente o domínio de que a vida continua, não é? E quando Kardec coloca essa proposta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele exatamente coloca por quê? Porque é o seguinte, nós temos, e os ensinos dos Espíritos dizem isso, nós temos um crescente no nosso aprendizado. Nós vamos aprendendo paulatinamente, encarnação em encarnação. E Jesus tinha esse domínio, porque antes dele, mesmo antes dele, tinha passado na Terra Platão, Sócrates. E Platão já tinha, proposto aos seus pares que a vida continua. Platão já tinha proposto aos seus pares que nós somos uma alma encarnada, uma alma revivida, não é? E que nós já tínhamos tido existências anteriores. Isso Platão, 400 anos antes de Cristo. E quando Cristo veio na Terra, ele já tinha esse domínio, mesmo porque ele é o espírito mais superior que nós temos
tido conhecimento aqui no planeta Terra. Então a gente considera que Jesus queria dizer aos seus, aqueles que os escutavam, os seus discípulos, que a ideia da mansuetude, a ideia de você saber não se irritar, você saber não revidar, te levaria a um bem-estar e à felicidade. Então, veja bem, qual que é a proposta da doutrina espírita? A proposta da doutrina espírita é, olha, a cada existência você tem uma missão. Qual é a sua missão? Primeiro é aprender. Mas cada encarnação eu vou aprender alguma coisa, em algum momento. Então, quando eu reencarno, a minha proposta é qualificar as minhas virtudes. É expurgar, é tentar eliminar os meus defeitos, as coisas ruins que eu ainda tenho. Mas ele sabia, e nós sabemos, que o ser humano, ele tem uma grande dificuldade de aceitar a renovação. Então, quando nós fomos criados, quando você nasceu, hoje mesmo eu estava falando num programa da rádio, e eu estava falando assim, olha, quando é engraçado a gente ver a evolução do espírito, como que o espírito vai crescendo, vai aprendendo, vai evoluindo. É como se nós tivéssemos num grande carrinho do universo. E esse carrinho, ele vai tendo, vamos dizer assim, processos de aprendizado. E eu falei assim, olha, imagina uma criança, nós aqui hoje, o que você faz? O que um pai normal faz para um filho? O pai, ele pretende dar o melhor de si para o seu filho, aquilo que melhor faz com que seu filho possa aprender, possa evoluir, possa crescer, tanto moralmente quanto intelectualmente, como ser humano. E o que o pai faz? Logo de cara, o pai e a mãe, os pais, né? Os pais logo procuram colocar a criança, que é o inocente, que está ali sem condições, sem nada, uma criança na creche. E essa criança na creche, ela vai, naquele momento, ter os primeiros contatos com outras crianças, com os seus pares, com outras crianças. E esse contato com outras crianças vai fazer com que ela possa aprender coisas novas, ver coisas novas, tomar contato com outras crianças que tenham em suas casas outros costumes. Eu estava até falei o seguinte, normalmente, às vezes, você pega uma criança que tem dificuldade de iniciar a fala. Quando ele entra numa escolinha, numa instituição de ensino, em pouco tempo ele começa a falar.
falar e fala muito bem. E nessa fala, daqui a pouco ele começa a cantar. E aí ele começa a tomar contato com brinquedos, as professoras vão ensinar costumes, as professoras irão ensinar os primeiros movimentos, os primeiros contatos sociais. E essa criança vai crescendo. Agora imagine Deus, que é nosso Pai maior. Como é que ele fez com aquele espírito que está começando sua vida? Como é que ele fez com aquele espírito que está iniciando o seu processo evolutivo? Então nós tivemos as primeiras encarnações. Aqui no planeta Terra, as primeiras encarnações o homem ainda não sabia fazer o fogo, foi descobrindo a roda, depois ele foi descobrindo instrumentos para a caça, ou seja, foi evoluindo passo a passo. E nós, como espíritos, pode ser que nós não vivemos naquela época da caverna aqui, no planeta Terra, mas nós vivemos uma situação de espírito simples e ignorante, aprendendo o passo a passo da vida. E aí, você percebe que o homem, ao longo da nossa vida na Terra, sempre foi guerreiro. Por quê? Ele herdou esse processo da guerra, esse processo do domínio do território. Ele herdou de quem? Ele herdou dos animais. Os animais, eles delimitam o seu território e ali naquele território ele vai depender de unhas e dentes. E como a gente tem um instinto ainda muito animal, a gente também pleiteia nosso território. E aí? E ao longo da existência, nós vamos adquirindo inteligência. A nossa inteligência vai crescendo. A inteligência é o que nos diferencia do animal irracional. Nós pensamos, nós fazemos planos, nós construímos. E a partir daí, eu vou criando, eu vou fazendo, eu vou elaborando. E aí começa as nossas primeiras, a gente chama de defeito, mas não é defeito, são coisas, falhas de comportamento. E uma das grandes falhas de comportamento é o egoísmo, a ambição, a vontade de querer tudo para si. Mas o egoísmo é uma das piores defeitos, é um dos piores defeitos do que o ser humano. Porque a ambição, ela, às vezes, o orgulho, porque o orgulho, ela não, muitas vezes, nos cega em ouvir uma opinião alheia, ela nos cega em aceitar que o outro está fazendo alguma coisa melhor. Ela nos cega em aceitar que nós devemos ter uma parceria em determinadas atitudes, em determinadas coisas. E aí, o pior do instinto animal acontece.
O que é o instinto animal? A gente ataca. Como uma fera, a gente ataca. Se nós somos mais fortes, então, em força física, em músculo, a gente ataca com toda essa força muscular que nós temos. Se nós não somos fortes muscularmente, a gente ataca com a nossa inteligência. Muitas vezes a gente elabora planos para revidar, ou seja, aquele velho ditado que o ser humano tem. A, a grande, como se diz, o revide, eu agora, você vê, agora me foi. O revide, você come cru, como se diz, né? Não, eu não lembro mais. Agora passou, olha que coisa, me foi totalmente da mente. Mas a gente às vezes espera o momento de propiciar um ataque, às vezes causando uma perda financeira para alguém, uma perda familiar para alguém. Então, nós criamos coisas por causa do nosso orgulho. A gente não aceita que o outro tem ideias melhores. Então, tinha uma lei que veio da época de Moisés, que era essa lei. Lei de Hammurabi, né, o Código de Hammurabi, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, se você faz isso, você revida com a mesma força, intensidade. E aí vem Jesus e fala, não faça isso. Faz o seguinte, se o outro te bater na face, oferece a outro lado. O que quer dizer isso? Procure entender racionalmente que se o outro cometeu uma atitude que te feriu, é porque o outro está numa situação ainda inferior, num processo ainda inferior àquele que ele deveria estar usando. E nesse processo, o que ele deveria fazer? Você, deixando que o outro se acalme, não revidando com a mesma força, com a mesma intensidade, aquilo que lhe foi feito, você desarma o seu oponente. Aí você fala, poxa, mas a pessoa vai fazer você de gato e sapato e você não vai fazer nada? Não. Para isso, o homem, ao longo da jornada, foi criando algumas coisas que nos cercam de proteção. Vieram as leis dos homens. Então, se você é atacado, você tem direito até olha, pelo ataque você não pode fazer isso, então você vai ter que cumprir essa penalidade. Então, a vida hoje já tem algumas regras. Mas Jesus pessoalmente sabia que se você levar mágoa, rancor, animosidade no seu coração, a tendência é que você tenha
uma vida muito difícil. Normalmente, isso aparece no seu corpo físico. De que forma? Você vai ter um problema cardíaco, você vai ter problemas emocionais diversos, a sua, você vai ter insônia. Então, quando você fica muito estressado, muito nervoso, o reflexo, rapidamente, ele se dá no seu corpo físico. Então, Jesus, quando dizia, olha, dá outra face, ou seja, não se perturbe, deixe com que a pessoa entenda que aquela flecha que ele lançou contra você não te atingiu. Fique tranquilo, fique de uma forma tranquila e serena, continuando a sua vida. Eu até separei aqui uma historinha. Um dos grandes personagens, uma das grandes personagens que passou pelo nosso planeta e que, vamos dizer assim, com a sua atitude, ele conseguiu mudar o curso das coisas, foi o Mahatma Gandhi. O que o Mahatma Gandhi fez? O povo do seu país queria se revoltar contra a Inglaterra de uma forma belicista, de uma forma bélica. Ele sabia que os seus pares não tinham instrumento suficiente para enfrentar o poderio da Inglaterra. Mas ele tinha conceitos morais e espirituais elevados em relação à população de seu país. Então, o que ele propôs? Ele falou assim, a partir de hoje, nós vamos fazer a guerra do sal, não é? E aí, ele com a ação de apenas com a sua paciência, não tomando atitudes drásticas, fazendo apenas implantando o amor, ele conseguiu fazer com que a Inglaterra saísse de seu país. Por quê? Porque a Inglaterra percebeu que o povo daquele país já não mais estava sendo serviçal a ele. Isso foi de uma forma pacífica, de uma forma serena. Então, como Mahatma Gandhi, outras figuras passaram pelo nosso planeta trazendo a paz, trazendo o amor. Quantas figuras passaram? Nós vimos, não é? Em referência a essa indiana, né, que é a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa também, com a sua forma de ser pacífico, ela conseguiu fazer com que as pessoas se unissem em torno dela e melhorassem a vida de milhares de outras pessoas. Assim foi Francisco de Assis, Rita de Cássia, Chico Xavier. Nós temos a nossa doutrina, o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Quantas pessoas ele não consolou?
E o Francisco Cândido Xavier, se vocês assistiram o filme dele, vocês viram quantos insultos, quantas as pessoas faziam contra ele coisas, atiravam pedra na sua porta, no centro espírita que ele participava, em gritaria e xingavam. E ele sempre naquela calma, naquele sossego, falando, olha, não, pode deixar que tudo isso vai passar. Então, com a sua calma, com o seu amor, com a sua forma de ser, ele levou tudo na vida a uma situação pacífica. E no final da vida ele tinha ajudado, quantas pessoas ele ajudou? Quantas milhares de pessoas passaram por lá? E outros tantos, né? Nós temos assim pessoas anônimas, pessoas que a gente não conhece nos bairros, pessoas que moram em determinadas regiões e que favorecem milhares de pessoas, até aquela pessoa daquela comunidade. Por quê? Porque aquela pessoa, ele ouve, ele fica atento, ele não revida com agressão, não revida com força. Ele simplesmente revida com atitudes de amor e atitudes de carinho. E aí, aqui, nesse texto, ainda continua. O próprio instinto de conservação, que diz aqui, que é uma lei da natureza, obsta que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciado, pois, que aquela máxima não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. E na época de Kardec, quando Kardec escreveu a doutrina espírita, era muito comum os duelos. O que era o duelo? O duelo era um ato de vingança de uma ofensa recebida. E esse duelo, ele normalmente era proposto por aquela pessoa que bem sabia usar as armas, usar a espada, então pessoas com mais agilidade. E às vezes o oponente era uma pessoa frágil, que não tinha capacidade de revide, não tinha uma capacidade, não era treinado para aquilo. E muitas vezes o duelista, aquele que propôs o duelo, já fazia aquilo com a intenção realmente de legalmente poder eliminar o seu oponente. Então, quantas coisas nós passamos aqui no nosso planeta? Hoje em dia, nós estamos lutando pela vida. Hoje em dia, nós estamos lutando para que nós possamos ter direitos na nossa situação de moradia, direitos na situação de saúde, direitos na situação de ensino. E tudo isso nós vamos aos poucos conquistando. Com quê? Com a forma da nossa educação, com a forma da nossa maneira de ser, conversando, dialogando, propondo, sem aquele
ataque mais bélico, mais contundente. Então, hoje, o ser humano, muitas pessoas já têm a característica de fazer as coisas através do amor. Então, que coisa bonita. Quando Jesus veio trazer essa ideia, ele veio trazer uma ideia que ele sabia que ia demorar muito para atingir a maioria dos cidadãos do planeta. Mas veio os espíritos falarem a Kardec: olha, vai chegar uma época que nós vamos ter no nosso planeta um planeta de regeneração. O que significa planeta de regeneração? Planeta de regeneração significa que vai existir no seu planeta mais momentos de felicidade do que infelicidade. E aí, quando chegar o planeta de regeneração de uma forma completa, provavelmente os espíritos que estarão encarnados no nosso planeta terão outra maneira, outra forma de ser e de ouvir e de também propor ideias, viver socialmente, viver de uma forma mais tranquila. Eu falo assim, imagina o nosso planeta quando as pessoas já não sentirão dor para um atendimento médico. Hoje nós já temos as anestesias. Quando o homem tiver a sua parte intelectual muito mais avançada, a sua parte tecnológica muito mais avançada, e nós vamos vendo que geração após geração nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. E com certeza, daqui a um tempo nós já não mais estaremos tendo a necessidade, e ninguém vai ter a necessidade do revide. Eu falo assim, imagina quando o homem tiver a consciência de que ele é uma alma em evolução, e que a vida não termina jamais. Quando o homem tiver a consciência plena de que a cada passo que nós damos, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo. E quando o homem tiver a consciência que dessa vida, material nenhum eu vou levar da vida, eu vou levar apenas as coisas que eu consegui aprender, as coisas que eu consegui crescer intelectualmente e moralmente, os amigos que eu fiz, o laço de amizade que eu fiz. Então o homem vai perceber que não adianta e que não há necessidade do revide, não há necessidade de ser belicoso, não há necessidade da força para com o seu próximo. Então nós vamos entender que tudo depende da nossa atitude de amor, da nossa atitude de colaboração. Porque quando nós estivermos
um completando a necessidade do outro, ninguém ficará necessitado. Por quê? Porque todos nós nos encaixaremos como se fôssemos um grande joguinho de encaixe. E os nossos encaixes farão com que nós propiciemos ao outro maior felicidade. Então, eu até estava falando com meus amigos, olha, imagine daqui 3 gerações, 4 gerações, na minha próxima encarnação, por exemplo, já estou com o cartão amarelo. Na minha próxima encarnação, que eu não sei quantos anos será depois dessa minha ficada aqui, a minha partida, provavelmente eu já vou estar num mundo bem mais, de uma forma bem mais evoluída, tanto na forma tecnológica, quanto na forma intelectual e na forma moral. As pessoas respeitarão muito mais as outras, porque nós já temos países assim aqui no nosso planeta hoje. São países que muito pouco as pessoas são punidas porque não há necessidade de punição. Porque o comportamento dessas pessoas são diferenciadas. Elas respeitam o limite dela e respeitam o limite do outro. Então, quando nós chegarmos nesse estágio, isso eu falo no sentido do nosso planeta Terra. Quando chegarmos nesse estágio, que eu não sei quantos anos daqui para frente, mais uns 100, 200, 300 anos, aí sim, nós podemos nos considerar felizes. Mas quando Jesus falou, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, ele estava dizendo o seguinte: procure se acalmar, procure levar uma vida da melhor forma possível, para que você tenha mais momentos de felicidade, mais momentos propiciados à sua vida, à sua evolução, a dedicar-se àqueles que vos cercam. Então Jesus já tinha essa visão de que nós somos almas imortais. Nós não vamos morrer, mas devemos aprender com a nossa vida, com as nossas atitudes, aprender que o nosso bem-estar está nas nossas mãos mesmo. O nosso bem-estar depende de nós mesmos. Então, quando o homem parar de agredir a natureza, quando o homem parar de agredir um oponente só porque aquele oponente pensa de uma forma diferente que eu, quando eu parar de agredir alguma coisa que eu acho que está me prejudicando, aí sim eu terei chances e terei oportunidades de melhorar a minha condição de vida. Então vamos pensar assim: eu sou um espírito, eu preciso crescer, eu preciso ser feliz, eu preciso realmente alcançar o êxtase da minha alma. Para isso, eu preciso aprender a ser manso, eu preciso aprender a ser pacífico,
eu preciso aprender a amar a todos aqueles que nos cercam. Assim, dessa forma, eu vou dizendo a vocês: calma, repensem a cada atitude que vocês forem tomar nas suas vidas. Pense que o reflexo se dará em você mesmo. Nós temos uma grande lei que se chama lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Então, se as suas atitudes tiverem uma predominância boa, o reflexo disso vai ser muito bom, com certeza. Tenha calma, seja tolerante, seja paciente, porque Deus, que é nosso Pai, não colocou nenhum dos seus filhos para sofrer. Ele coloca os seus filhos para aprender. E essa é a ideia que nós temos que ter. Nós devemos aprender a todo custo, que é amando, respeitando, caminhando com amor. E a doutrina espírita, ela nos proporciona, e ela naquilo que nós temos nos livros do ensinamento espírita, ela só propõe isso: respeito, calma, paciência e tolerância, porque você só tem que aprender, crescer e cada vez mais estar pronto para ser feliz. Ser feliz não é imposto, ser feliz é uma conquista. Então vamos conquistar a nossa felicidade. A partir de agora eu vou terminando e a partir de agora eu vou fazer uma prece de encerramento para que nós possamos terminar mais essa noite. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, agradeço a vocês por tolerar a minha presença aqui e peço a vocês que continuem se cuidando, continuem obedecendo bastante as normas governamentais, que é: use máscara, não fiquem em aglomerações, se cuidem ao máximo, lavem bem suas mãos e se cuidem, porque nós todos merecemos ser felizes. Então, Pai amado, que a sua luz, que o seu amor, que a sua paz permaneça conosco hoje e sempre. E que nós, agradecidos que somos por mais esse dia, por mais essa noite, agradecidos por esse grupo leal, Lar Espírita Amor e Luz, que nos proporcionou esses momentos de reflexão. Eu agradeço e peço a Deus que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos. Fiquem em paz. Graças a Deus. Felicidades.